Bem, irmãos, nós chegamos nesse tão importante momento também do nosso encontro com Deus e com o seu povo, nos nossos cultos, tempo com a palavra de Deus, e como é bom nós estarmos aqui para isso. Feche os seus olhos, vamos nos apresentar ao Senhor, pedindo a bênção dele mais uma vez sobre nós. Pai, nós estamos aqui nesse instante e como nos importa sempre, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco. É o Senhor que tem, ó Pai, as palavras de vida eterna, para a vida eterna, mas para uma vida que seja significativa enquanto estamos vivendo esses dias daqui também. É o Senhor que tem as instruções, ó Deus, que podem, Senhor Deus, nos fazer viver toda a glória para a qual o Senhor nos fez, para que a vivêssemos e assim sermos tão felizes, ó Pai, mais e mais como acabamos de cantar, mas também levarmos felicidade para esse mundo que precisa encontrá-la, Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus. E que esse tempo aqui, de estudar a Tua Palavra, de pensar família, de refletir, seja uma oficina do Senhor, um agir do Teu Espírito sobre cada vida, cada coração presente aqui nessa noite, que a começar em mim. Pai, o Senhor continue a falar comigo, a me abençoar, a me instruir e me usar como instrumento, enquanto o Senhor abençoa cada um da sua igreja também. Assim que nós oramos e dedicamos esse tempo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, nesse mês de maio, o mês da família, a gente vai trabalhar um novo tema, um novo assunto. Você já deve, talvez, possivelmente ter visto aí no seu boletim, no nosso grupo, na nossa TV. Nosso tema do mês é Conservando Família. Um tema muito importante para esses domingos que nós teremos aqui em maio. Nós vamos pensar nossa família, nossa caminhada em família. E a gente vai olhar muito para esse conceito acerca de conservação, acerca de conservar. Este é um tema bem presente nesse nosso ano de 2026. A gente é um povo do Senhor, a gente sabe que na nossa caminhada, a vida cristã, por exemplo, o carnaval, essa festa cultural, secular que a gente tem na nossa nação, isso de nenhuma forma isso é para aquilo que nos alimenta, aquilo que nos supre. Então, assim, não faz parte da nossa caminhada, isso é fato. Mas muito do que às vezes acontece no carnaval acaba repercutindo para além do carnaval. Nós estamos nas redes sociais e nesse ano de 2026, por exemplo, a parte das discussões, questões políticas, ideológicas, o carnaval ele usou dessa ideia de conservar família para fazer disso um gracejo, uma provocação, uma diminuição, uma inferiorização de famílias que se voltam a princípios e valores e vão na direção de conservar isso, não é? Foi ali uma intenção num dos desfiles, numa escola de samba, e o que aconteceu foi que até na própria internet houve uma reação muito natural daqueles que não se viram naturalmente, né? Mesmo, estou dizendo, obviamente, o pessoal que não é da igreja, mas que embora não sendo da igreja, embora não sendo do reino de Deus, não gostou desse tipo de situação, desse tipo de brincadeira. Isso suscitou uma contrarresposta de cada um ali que pôde e quis elaborar uma arte e dizer assim: eu sou uma família em conserva, eu conservo coisas, eu conservo família, eu conservo princípios e valores, não é? Isso foi tudo daquilo que disse respeito a algumas semanas, alguns meses aí atrás, a gente viveu isso no nosso país e talvez você tenha visto disso na sua rede social. Mas olhando para esse ano em que vamos pensar família, a gente separou esse assunto para falar sim sobre conservação. Esse é um tema que provoca, desafia um pouco as pessoas, porque assim, por conceito, a ideia de família é uma ideia bonita, é uma ideia rica, profunda. Mas ao mesmo tempo, a ideia de família ela é desafiadora porque pessoas compõem famílias. E pessoas são desafiadoras, então não tem como você não enxergar que família vai encarar desafios, porque elas são compostas por pessoas. A gente tem até uma série de muitas vezes brincadeiras que são feitas nesses nossos dias em querer ilustrar de que assim, esse conceito de família é um conceito passado. Essa ideia sobre estar junto, construir uma história que vai ser de felicidade, de algo duradouro, é algo cada vez mais atacado e posto à prova nesses nossos dias, não é?
A gente pega nesses nossos tempos, por exemplo, pessoas que vão dizer que essa é a ideia da chamada família do comercial de margarina, que é aquela família feliz, em casa, no entorno de uma mesa. Isso é surreal, isso é irreal, isso não é uma verdade, isso é um papo furado. Tudo isso por quê? Porque famílias, enquanto tem pessoas, elas enfrentam as suas lutas, e quando enfrentam as suas lutas, não é? A gente deve sempre se lembrar, o caminho do mal, de Satanás, é sempre querer de sutilezas desconstruir aquilo que é verdadeiro e que está nas nossas mãos. É sempre o caminho dele. Então, por conta das lutas que as famílias encontram, muitas vezes a contramão que o mal no nosso tempo quer nos dizer e nos influenciar, é dizer assim, é irreal você dizer que na família você vai ter felicidade, que família é algo bom, família na verdade dá problema, família dá trabalho, família tem briga, tem discussão, tem divergência, tem gente que não concorda com você. E aí tudo isso por trás desse conceito de dizer assim, tudo isso é uma grande hipocrisia, na verdade é uma grande mentira, não existe isso. Mas nós somos aqueles que desafiadoramente olham para o Senhor e entendem assim, nós temos primeiramente o Deus que criou a família, e Deus que criou a família que, se nos voltarmos a Ele e nos dedicarmos a Ele, Ele nos dá condições de romper com os nossos desafios humanos, quer em qualquer contexto, quer inclusive na família onde a gente está tão perto e tão próximos uns dos outros. Sim, com Deus nós podemos tirar a melhor experiência familiar que nós podemos ter, e detalhe, que Deus quer que a gente tenha. Nós somos o povo que nós vamos dizer assim, sim, diante de tempos caóticos, nós vamos conservar aquilo que é bom e que Deus criou. E que ideia é essa de desconstruir algo que Deus construiu? O que Deus construiu é eterno. Deus nos colocou para viver família, para viver propósito, para caminharmos juntos. Ele quis isso. E se Ele quis, nós devemos conservar isso, não é? Nós devemos caminhar a partir disso. Então, a gente vai olhar um pouco nesses domingos, nesses dias, também pela manhã, sobre essa ideia em torno de conservação. Quando a gente fala sobre conservação, a gente vai entender, a gente pode se lembrar que assim, a conservação ela vem por meio de agentes conservantes, tá? Então, por exemplo, você tem na própria culinária alguns elementos que, quando somados a outros elementos, eles agregam a propriedade, a capacidade de conservar um alimento por muito mais tempo. Exemplo disso é a carne de sol. Você adiciona sal, porque o sal ele tem uma característica de conservação, de conservante, de ser um conservante, e ele adicionado à carne, ele vai garantir que essa carne ela é muito mais protelada em durabilidade, em ser algo próprio para o consumo. A gente vai ter nesse nosso tempo de industrialização, na própria indústria alimentícia, muitos elementos conservantes que são o tempo todo postos nos alimentos para garantir que eles durem mais tempo. Mas a ideia que eu queria chamar a atenção, que eu acho bem interessante para nós aqui, é sobre um outro processo conservante, que são esses dos enlatados. Porque a gente vai lá na gôndola do supermercado, a gente compra um alimento lá enlatado, a gente sabe que ele é algo em conserva, a gente tem a ideia que ele vai durar um pouco de tempo a mais, mas muitas vezes a gente nem para pensar um pouco sobre isso. Mas aquele enlatado que nós compramos em conserva no supermercado, ele sim vai durar muito mais tempo. Por quê? Porque ele sofreu um processo de conservação, de se tornar conservado. Tá? Ele foi fechado de uma forma diferente. A gente nunca nota isso quando a gente vai abrir um enlatado, né? Quem é que pegou de uma lata e falou assim, deixa eu analisar como que esse esquema todo funciona? A gente não para pensar sobre isso. Mas a verdade é que esse alimento ele é fechado meio que no vácuo, ele é totalmente isolado. Por que isolado? Porque a ideia é isolar esse alimento daquilo que pode deteriorar ele. Então é um alimento que, por exemplo, você não vai ter ar lá dentro, porque o ar ele carrega micro-organismos que, se ficar lá dentro, olha o que pode acontecer, ele pode colocar aquele alimento para putrefar, para se tornar impróprio para uso, como os demais elementos, os demais alimentos, não é? Então se elimina o ar, ele é submetido a processos de fervuras específicos, para que o alimento, quando ele atinja um determinado nível de estar, vamos dizer assim, poupado, preservado de outros agentes, ele é embalado estrategicamente,
a parte de tudo aquilo que possa deteriorá-lo, e ali ele vai ser conservado, isolado de luz e de oxigênio, que podem também ser fontes de contaminação, fontes de deterioração sobre os alimentos. Enquanto ele é poupado disso tudo, se garante o sabor dele, se garante os nutrientes dele também. Não é só sobre ter alguma coisa para matar a fome, mas você vai ter algo ali que tem as suas propriedades alimentares, de nutrientes, elas vão ser ali guardadas ali por aquilo ali, e vai durar por muito mais tempo. Alguns alimentos aí podem durar surpreendentemente aí bons e belos anos, guardados ali na latinha, no local próprio, e ali em meio a tudo isso você tem a alimentação duradoura, não é? Alimentos conservados. E algo interessante também que eu chamo a atenção, para quem gosta de filme e vê muito filme, quando a gente assiste filmes que contam uma história de uma realidade apocalíptica, como que se, por exemplo, o mundo estivesse quase acabado, está tudo em destroços, você não tem absolutamente nada ali, qual é o tipo de alimento que mais se busca nesses contextos? Os enlatados, não é verdade? E ali você vê pessoas em meio a destroços, a escombros, eles abrem armários de casas abandonadas, o livro de Eli mostra muito isso, por exemplo. E ali você acha uma lata, e você sabe que você tem alimento com sabor, com alimentação, com prover daquilo que você precisa, não é? Ele está guardado. Em ambientes, em tempos caóticos, você tem um alimento que subsistiu ao evento caótico e traz alimentação mesmo num tempo tão difícil, não é? Porque ele foi preservado do caos, ele foi poupado. Nós precisamos olhar para a família e pensar que nós precisamos conservar a família. Conservar a família no conceito do que ela é, mas também de uma forma muito prática, conservar a nossa família, a nossa experiência familiar, a nossa história em família que Deus nos deu, não é? A gente precisa pensar que para conservar a família, para viver bem o que Deus nos deu para viver em família, nós precisamos estar isolados também de agentes contaminantes na nossa família. Agentes contaminantes que vão estar no nosso redor, no nosso dia a dia, que vão estar batendo a porta, vão querer entrar no processo, mas se eles entrarem no processo, eles vão serem então aqueles agentes de deterioração no meio da nossa família também, não é? A gente, no paralelo, a gente pode trazer esses elementos do nosso tempo que trazem influências ruins. E aí a nossa família, para ser bem conservada, para se conservar naquilo que vai garantir a sua durabilidade nos seus propósitos diante de Deus, ela precisa estar isolada de coisas ruins, não é? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar que conservar a família tem a ver com garantir do sabor da família, do bom sabor da família por longo tempo também. Enquanto conservamos família, enquanto cuidamos da família, guardando, conservando-a, a gente vai pensar assim: eu vou ter família boa por muito tempo e vai ser uma experiência muito boa para mim. Mas é Deus que vai nos dar o caminho dessas coisas. E não somente vai dar sabor do ponto de vista de ser algo agradável, mas é algo que vai nutrir, algo que vai me suprir quando eu tenho menos idade ou quando eu tiver mais idade. O conceito e ideia de uma família conservada vai me fazer resistir tempos caóticos, tempos de crise, não é? A gente não precisa pensar num apocalipse, não é? Num tempo caótico, destrutivo nessa proporção. A gente há 4 anos atrás a gente passou por algo chamado pandemia. Deixou todo mundo doidão, sem saber o que fazer. Um tempo caótico. Quem estava de alguma forma mais assegurado dentro de famílias mais estruturadas, mais estáveis, pôde reagir de uma forma diferente nas suas famílias do que outros que às vezes estavam desamparados desse conceito, dessa ideia. Famílias conservadas ou conservadas naquilo que vão dar a saúde, a beleza, o sabor a elas, vão dar condições de termos vidas mais estáveis, mais abençoadas, mais acrescentadas, mesmo diante de tempos mais difíceis. A gente precisa se lembrar disso também, não é? E é por isso que a gente tem que olhar para tudo isso e pensar assim: conservar a família, sobre conservar a nossa família e sobre viver tudo isso. Veja, último ponto desse momento nosso aqui, introdutório, que é assim: o alimento conservado, ele não deixa de estar no mundo.
Então, quando nós falamos sobre isolamento, nós não estamos falando sobre viver numa bolha, mas é sobre a gente determinar bem sobre aquilo que vai estar em contato conosco e com a nossa família ou não. Porque o alimento ele é produzido, ele está disponível para ser consumido, mas ele está poupado daquilo que o contaminará. Ele está sendo reservado e preservado para o tempo certo dele ser consumido e suprir aquele que vai se alimentar dele. Quando nós falamos sobre isso, então nós estamos dizendo sobre coisas que devemos como família resistir, não no aspecto de estarmos bolhados, desconectados do mundo, mas é sobre saber bem sobre o que vem para o interior da nossa família, da nossa história, dos nossos papéis familiares. É assim que a gente deve se lembrar nesse processo, tá? Abra sua Bíblia comigo, lá no comecinho, nós vamos ler Gênesis 3, e vamos tirar proveito aqui do que acontece, naquilo que eu chamaria assim, a primeira discórdia de casal da história, não é? É quando Adão e Eva estão ali, a Bíblia não coloca nesses termos, né? Mas assim, é a primeira vez que homem e mulher vão entrar numa resenha, não é? Aqui nesse trecho da palavra de Deus, a gente sempre volta muito a ele, porque o conteúdo bíblico ele vai ter esses pilares, né? Da gente olhar o princípio, depois a gente observar a queda, e observar o pós-queda, e depois ver em Cristo, a partir da obra de Deus em Cristo, a revelação, a redenção que nós alcançamos para a nossa história com Deus. Mas aqui a gente vai tirar proveito hoje para pensar a conservação de família. Eu vou começar no capítulo 2, versículos 15 a 17, NVI, acompanha comigo, tá? Gênesis 2, 15 a 17, começa dizendo assim para a gente: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A gente segue a partir do versículo 1 do capítulo 3, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas é que assim, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: não, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher então viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira a mulher que você, me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi, O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou:
visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós paramos por aí. Qual a sequência que nós vemos aqui e aproveitamos aqui, relendo esse texto, voltando a ele nessa noite, tá, meus irmãos? Muito claramente assim, Deus dá a família para Adão, Deus dá instruções claras para Adão, Deus depois cobra a responsabilização de Adão diante do que foi dado a ele, e pede contas, e diante da falha de Adão e de Eva, Deus esclarece as consequências que eles receberam por conta daquilo. Mas na sequência Deus ele vai estabelecer resolução, solução para os problemas que o homem se envolveu. Tá? Isso aqui é bem importante para nós. E em todo esse processo a gente vê que conservar faz parte. E nós temos que aprender sobre tudo isso. Porque a primeira medida que Deus fala para Adão é: Adão, conserve com você, a gente poderia dizer em outras palavras, né? Adão, conserve com você esse mandamento, essa ordem, esse princípio. É só aquela árvore, Adão, ok? Cuide de você, saiba você, guarde com a sua família, aquela árvore não. E o demais, tudo estará à sua disposição, mas conserva essa instrução para você, Adão. Mas depois, quando tudo isso acontece, a gente vai ver aqui, aproveitar nessa noite em pensar que Deus continua conservando e ensinando a conservar, e nós vamos trazer isso pensando nas nossas famílias, tá? Alguns detalhes importantes para nós vendo esse texto aqui. A gente vê que a serpente vem a mulher, e por meio do vir a serpente vem a influência sobre a mulher. E claro que ia vir mesmo, e nenhum problema sobre tudo isso acontecer, porque a mulher estava no mundo natural, criado por Deus, ela era a família de Adão. E era um mundo sem pecado, a mulher não sabia que ali estava vindo a grande cilada, a grande problemática, a grande queda. Ela não sabia, ela recebeu alguém e vem essa influência que vai dialogar com ela. E ela vamos dizer assim, ela de início, ela acolhe essa que vem até ela vai interagir com ela, isso não é um problema, não é? Mas aí a serpente vem e faz uma pergunta capciosa, como a gente vê aí no texto bíblico. E a mulher responde, e responde bem, porque a resposta da mulher é exatamente o que estava esclarecido para Adão e para Eva. Eles estavam atentos, eles estavam, vamos dizer assim, guardando a informação, conservando a informação, com a informação clara em mente. Eles estavam. Ela vai dizer à mulher sobre o que eles tinham, o que eles estavam mantendo ali, e ela vai até num caráter zeloso. Ela até coloca: olha, a gente nem tocar, a gente não quer nem passar perto dessa árvore. Ela vai dizer na sua resposta, não é? Mas é a partir daí que a gente vê o quê? A serpente, ela vem com agentes contaminantes, vamos dizer assim. Ela vem com uma ideia, ela vem com uma provocação, a provocação da desobediência, que até então era inédito, mulher, o homem, ninguém conhecia. A ideia da serpente é assim: Deus não, presta atenção aqui naquilo que eu estou dizendo para você. É a ideia que ela incute aqui, tá? A serpente chama a atenção da mulher para o fruto e para a ideia de desobedecer a Deus. E é aí que o problema começa, porque a mulher, ela dá ouvidos para essa ideia, tá? Vamos lá, ela tinha uma orientação clara, tal como Adão. Ela tinha instrução clara, o caminho seria assim: olha, vai vir até você, isso ninguém pode impedir, não se está bolhada, ela não está isolada, lacrada do mundo. Isso acontece e vem, mas existe a hora certa de saber o que está acontecendo e frear o que está acontecendo. Mas é nesse momento que a informação vem, e daí, segundo o que o texto nos mostra aí,
fica atraente para a mulher, não é? Veja, o mundo natural como Deus criou, mesmo depois da queda, o mundo natural é tão bonito, tão belo. Tudo que Deus fez é bom, é lindo. O jardim do Éden era tudo belo. O fruto do conhecimento do bem e do mal era belo também, não era porque ele era mais bonitão que os outros, é porque o mundo todo era de fato agradável, era bonito de se ver. E pareceu bonito para a mulher, pareceu convidativo, porque todo o jardim era, certo? Deus fez tudo isso. Mas ainda para a mulher se demonstrou desejável o discernimento, querer ter isso que Deus tinha e que ela não tinha, e que eles não tinham. E é a partir daí que ela toma o fruto, e aí ela para de conservar, ela permite que o agente, vamos dizer assim, contaminante, que essa ideia entre, ela toma disso, ela permite que isso venha sobre ela, e ela não somente come desse fruto, mas ela influencia o marido dela, influencia assim, que eu quero dizer, no sentido de tomar o fruto e levar. Era Adão que devia afirmar a sua posição daquilo que ele recebeu de Deus ali, porque a ordem foi dada a ele, não é? Tanto é que quando Deus depois vai cobrar a responsabilização, Deus vai ao homem primeiro, né? Ele vai a Eva depois que o Adão tentou rebater, né? Então assim, mas ele não para, né? E o texto ainda diz, tomou e deu. Provavelmente Adão devia estar ali por perto ouvindo aquele diálogo, aquela conversa. E tal como Eva se encantou com a ideia de conhecer mais, de conhecer o mal, Adão ouviu esse papo também, facinho ele foi nessa influência, não é? E ele também não conserva aquilo que Deus trouxe para ele, mas ele se deixa influenciar. E aí a gente vê Deus voltando ao jardim, não é? A gente vê que Deus vai voltar do jardim, e o versículo 8 vai dizer, Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e eles esconderam-se da presença do Senhor. Veja, eles que estavam o tempo todo acessantes à presença do Senhor, eles agora se escondem, não é? E à medida disso, não é? Deus vai dialogar com eles, Adão, você, é como se Deus dissesse, você não conservou aquilo que eu te entreguei, Adão. E aí a gente vai ver Adão tendo a sua resposta. Deus fala então com Eva, e Deus diz a Eva, o que foi que você fez? E aí a gente percebe que para a serpente, Deus não pergunta nada, porque não foi ordenado nada à serpente. Na verdade, Deus, o acordo, a aliança que Deus tinha, o trato Deus tinha era com Adão, não é? E a Eva, que era a família de Adão, estava em prol disso tudo aqui. E aí a gente vê esse processo das consequências. Mas na sequência, depois que Deus esclarece que então, muito errado, vocês falharam. Depois que a gente vê então que Deus responsabiliza e fala sobre as consequências daquilo que eles falharam, a gente vê que Deus faz roupas de pele e veste Adão e Eva, não é? E aqui é um destaque muito importante para nós, porque eu quero destacar isso. Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu de conservar a história e o propósito que Ele tinha para o homem. Homem e mulher falharam feio com Deus, porque Adão, ele não parou quando ele tinha que parar, e quando Deus ainda foi cobrar a responsabilização de Adão, Deus falou assim, olha, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher. É um jeito de dizer assim, se de repente o ônus, a culpa vai ser só sobre um, que a mulher pague por isso. Ele não está se responsabilizando, ele não está assumindo o papel de provedor, de marido, daquilo que incumbia a ele, que recebeu a ordem. Ele está querendo transferir a responsabilidade para a mulher, mas indiretamente ele está dizendo assim, a mulher que quem me deu? Que você me deu. Então é mais ou menos se ele dissesse assim, ó, se houver algum culpado nessa história, possivelmente a mulher, se não você que me deu, a mulher que me fez errar. Olha o tamanho da falha de Adão, da traição de Adão, da mancada de Adão. E Deus, ele ainda, amando, ele não desiste do homem, mas Deus, ele vai insistir em conservar essa história toda. Ele vai em busca de dar suporte a ele. Ele pergunta para a mulher também, na consequência do que Adão diz para ele, não é? A mulher que deu ouvido à história, deu ouvido no sentido de ouvir e acatar aquilo, de dar entrada àquela informação.
O caminho dela parar aquele processo, ela era ficar firme e conservada naquilo que ela tinha como instrução, assim como Adão também. O processo de parar o pecado, de parar o mal, é não matutar essa ideia na cabeça, mas dizer assim, eu tenho uma instrução clara na cabeça. E é impedir que esse processo venha gerar, o que Tiago depois vai falar lá no Novo Testamento, o processo da gravidez do pecado na cabeça. Não para com isso aí. A gente está falando é de desobedecer a Deus, não, a ordem está dada. Nosso compromisso está feito. Nós não vamos ceder a isso. Nós estamos fechados. Mas Deus, Ele não abandonou o homem, Ele não abandona o homem, e Ele vai dar suporte ao homem. Depois que Deus afirma, vocês falharam, há consequências, mas Deus vai suprir o que eles precisam, não é? Aqui o que a gente leu no versículo 8 diz que eles, quando Deus vem a eles, eles vão se esconder da presença de Deus. Deus poderia dizer assim, sabe aquele vingativo? Fala assim, vocês estavam querendo sair fora da minha presença, então fiquem à parte de mim, vai com vocês. O que isso representaria para a gente? O que isso simbolizaria para a gente? Nós estaríamos perdidos se Deus tivesse abandonado a gente. Mas Deus não abandonou o homem e mulher. Do contrário, eles precisavam agora de roupas, porque a consequência do mal, a começar pela consciência de uma nudez, de uma natureza que agora estava corrompida, veio para eles, e Deus vai lá consertar a bagunça. Deus vai acertar e falar assim, nem agora, vocês se corromperam de uma forma que nem para arrumar roupa boa, roupa decente, vocês agora dão conta. Até para roupa, vocês vão precisar de mim, não é? Claro que essa roupa, o jeito como Deus faz, isso vai representar muitas outras coisas também. Mas atendo-se aqui àquilo que nós estamos vendo aqui hoje, assim, Deus permanece com o homem, com a mulher, apesar dessa falha deles, não é? Deus, Ele vai dar sequência a essa história. Quando Deus diz para Adão, você foi dar ouvidos à mulher, não é no sentido de dizer assim, olha, você não deveria ouvir sua mulher. Porque nós já aprendemos isso aqui em outras noites aqui, que assim, a mulher foi colocada ao lado do homem para que o homem a escute, para que ele dê ouvidos a ela. Mas o que ele não poderia dar ouvidos é aquilo que vai acima da ordem de Deus. É aí que tudo começa errado. É aí que a história deturpa. Porque Adão, ele firma, na verdade, uma busca pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio ego, por aquilo que atraiu ele também, isso é fato. E ele dá ouvidos para uma coisa que ele não deveria dar ouvidos. Ele permite que um agente contaminante venha estragar aquilo que ele deveria, na verdade, conservar, não é? E a partir disso, que tudo isso vai evoluir e caminhar conforme a gente vê. Deus conserva a sua história com o homem. Deus insiste, apesar das consequências. Deus não os abandona, a gente viu. E a gente vai perceber também que assim, quando Deus vai cobrar a responsabilização de Adão e Eva, de Adão primeiramente, o Adão manca feio, como a gente viu aqui. Ele tenta dizer Deus é culpado, mas assim, ele arruma a primeira intriga, a primeira encrenca com a mulher na história, né? Porque ele vai dizer que a culpa era da mulher. Ali a gente vê o primeiro indício de separação, de um contra o outro, de um a parte do outro, o que, sabe, de meio que cada um por si, porque se for para ter uma responsabilização, só que a mulher pague a conta. Que feio, né? Que coisa complicada. Mas Deus, quando Ele vai resolver a bagunça, Deus resolve a bagunça conservando eles juntos. Deus não faz, está aqui a sua roupa, está aqui a sua roupa, cada um para o seu lado, vamos resetar essa história, porque um fez o outro mancar, piorar, veio a queda, estragou tudo, cada um. Não, Deus, Ele vai continuar a zelar pela presença dEle, para esse homem que precisa da presença dEle. Agora a partir do jardim isso vai tomar uma outra história, porque realmente feriu aqui o princípio da santidade, isso é um outro ponto. Mas assim, Deus não desiste do homem, Deus não desiste dessa situação de entender que assim, sem a presença dele o homem é nada, o homem precisa da presença de Deus. Isso vai se resolver só em Cristo Jesus, mas Deus mantém isso. Mas Deus ainda vai resolver essa questão mantendo os dois juntos, meio que assim, que coisa nada, vocês vão brigar, vocês vão ficar cada um para o seu lado? Nada disso, vocês vão ficar juntinho.
Eu tenho uma irmã, ela está ali, o nome dela é Silvia. Quando eu e ela éramos pequenos, às vezes a gente quebrava o pau feio lá em casa. E uma das maneiras doces que minha mãe usava para nos reconciliar era fazer a gente sentar no sofá abraçado um com o outro. Doce mamãe, né? E dava certo, porque daqui a alguns minutos a gente começava a confabular como aquilo era errado, de nos obrigar a abraçar um ao outro, quando não queríamos, e a gente já virava parceria, né? Coisa errada, né? Também, né? Parceria para falar, não foi uma boa decisão da mãe que botou a gente para se abraçar. Mas olha só o que eu estou querendo chamar a atenção, Deus vai lá resolver essa história, falando assim, que cada um para o seu canto nada, juntos. Agora vocês se entendam, essa de um jogar a culpa para o outro é coisa assunto de vocês. Mas é Deus dizendo assim, eu vou resolver essa história e vocês permaneçam juntos. Abandono não é solução para Deus. Abandono não é solução para Deus. O caminho de Deus é o caminho da conservação, é o caminho do manter juntos, é o caminho do se propositar, zelar, brigar, lutar para estarem juntos. Deus faz isso na própria pele quando Ele insiste em estar com o homem, apesar da bagunça que o homem fez. Mas Deus também zela por isso a respeito de nós. Deus não está assim, se eles estiverem comigo, cada um na sua. Não, Deus não veio assim. O grande objetivo de Deus é conservar eles juntos, apesar do que aconteceu. E eles vão permanecer juntos, e isso deve chamar a nossa atenção à luz daquilo que a gente está pensando aqui. Então Deus dá um jeito nessa bagunça toda, com todos juntos, a história vai seguir, Adão e Eva estão juntos, eles são a família que vão gerar os filhos, que vai gerar a descendência que vai continuar, e toda a história vai continuar, do jeito de Deus, é assim que Ele fez a partir dele mesmo com o casal, é assim que Ele também dá essa referência de como deve acontecer. E aí a gente caminha aqui para alguns pontos para aplicar para a gente e encerrar nessa noite, trazendo para a gente essa ideia de que com Deus, Ele quer que a gente viva essa vida em conservação, e olhando inclusive para a nossa família também. Deus, Ele quer que a gente olhe para aquilo que Ele nos possibilita viver, e Ele nos ensina a viver isso a partir de conservar aquilo que Ele nos deu para viver. Conservar a partir da obediência, conservar zelando por ouvir aquilo que Ele nos instrui. Conservar a partir de dar valor àquilo que Ele nos traz. Conservar ao ponto de dar peso na sua voz. E saber que em determinado momento, quando outros agentes vierem, quererem entrar no meio da história para desviar o propósito do assunto, o propósito do porquê fazer ou não fazer, a obediência prevalecer quando a gente já freia antes de dizer assim, se esse papo vem para contaminar aquilo que eu recebi de Deus, isso não tem espaço aqui, eu freio antes, eu não quero ouvir, eu não quero pensar sobre isso, é questão liquidada, porque o meu compromisso é conservar aquilo que eu tenho e recebi de Deus. Sabe, essa é a primeira consciência que a gente deve ter e pensar a respeito disso tudo. Para viver o conservar que Deus nos ensina a viver, tudo isso parte da obediência, tudo isso parte do se ater ao que Deus nos deu. Mas a gente falha, a gente erra e muitas vezes, e mesmo quando erramos, mesmo quando nos desencontramos, quando mesmo nos nossos caminhos a gente sai da direção que deveríamos ter, a gente deve se lembrar que Deus, Ele permanece, Ele persiste dentro do amor, da graça que a gente viu tanto nesses últimos dias, olhando para uma outra série. Deus, Ele persiste conservando e nos estimulando a conservar aquilo que temos a viver com Ele, mesmo quando falhamos. Isso demonstra a graça de Deus, isso mostra da beleza de Deus, que é gracioso e quer viver a vida com a gente. Isso é muito importante para a gente, porque a gente deve pensar que para viver a vida conservando as coisas que Deus nos deu, de novo, não é uma vida bolhada, não é uma vida separada e desconectada do mundo. Nós estamos no mundo, nós temos que ter relevância no mundo, mas nós temos que ter o compromisso fatal de se isolar daquilo que do mundo vem para nos deteriorar. A gente precisa andar com a nossa visão atenta, dedicada em reparar tudo aquilo que está vindo até nós, para decidir sobre o que vem para nós e aquilo que a gente repele de nós.
Aquilo que a gente acata para as nossas famílias é aquilo que a gente expulsa das nossas famílias, aquilo que a gente não permite que entre, crie raiz e fique, porque se não é algo conforme Deus e os seus propósitos, na nossa família, na nossa história, não deve estar. Porque Deus quer nos conservar, e o caminho de conservar o que Ele tem de bom para nós, é nos atendo em obediência àquilo que Ele tem para a gente. Então assim, valor aquilo que Deus nos diz, valor aquilo que Deus nos ensina, valor aquilo que Deus nos entrega, nos nossos papéis, naquilo que temos a viver em família, nos nossos compromissos, a viver o padrão de Deus na família, sabe, o compromisso de viver a obediência. Mas ainda quando falhamos, nos lembrar que Deus é graça, e Ele na sua graça ainda quer nos restaurar para conservar a gente no propósito do qual Ele ainda tem para a gente. Isso é de suma importância para a gente, porque nós estamos em dias em que às vezes, como o homem do nosso tempo, ele é um homem muito imediatista, ele é muito impaciente, ele é muito esgotado o tempo todo. Em tantos momentos o homem não vive o tempo adequado das coisas. E muitas vezes o homem desiste de aguardar o caminho certo, ou de lutar pelo caminho certo, porque afinal de contas é um caminho que vai exigir demais dele. Muitas vezes é o homem que abre mão daquilo que ele deveria lutar por conservar, porque de alguma certa forma ele lida meio que se Deus tivesse desistido de algumas coisas, que Deus não se importasse com algumas coisas, não é? Mas não, a gente deve pensar que Deus, Ele quer que a gente ande propositados e sejamos focados no conservar daquilo que Ele tem para a gente. O primeiro caminho inegociável deve ser a obediência, mas ainda quando a gente falhe, a gente deve saber que em Deus há graça para a gente retornar ao caminho. Isso é lindo da parte de Deus, sabe? Mas sempre percebendo que afinal de contas, em meio a toda essa história, devemos dar valor a Deus, a sua direção. E às vezes, ainda quando a gente se desencaminha em meio ao caminho, não é? A gente peca, a gente fale, a gente deve se voltar à graça de Deus, mas se repropositar para não falhar de novo, para viver o propósito de Deus. Porque o que a gente vai ver a partir da queda é que em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, houveram homens e homens que decidiram então, depois da falha, depois da queda, depois do mal na natureza humana, sabe, renderem-se à fraqueza humana, ao despropósito, ao culpar do outro, ao desistir do propósito, achar que não tinha mais jeito, sabe, achar que tudo isso era difícil demais e inacessível. Muitos homens fizeram essa escolha. Mas houveram outros que optaram por conservar o propósito ligado ao Senhor. E se de alguma forma falhas houveram, o direcionamento de viver assim, eu vou viver a história, eu vou zelar pela conservação daquilo que Deus em graça me permite voltar a Ele. Porque quando a gente lê o que lemos aqui, tem muita graça, tem muita bondade de Deus em falar, eu não vou aniquilar vocês. Ele poderia, Ele, segundo tantos atributos dele, caberia a Ele fazer isso. Ele não deletou a gente, Ele não matou, Ele não extinguiu. Mas Ele não só permitiu que continuasse a vida, como Ele foi lá fazer roupa para a gente que traiu Ele. Não é? Porque esse é o Senhor que nós vemos nas Escrituras, na palavra de Deus, o Deus que conserva o seu propósito. Deus criou o homem para viver na presença dEle. A primeira reação do homem na queda, depois de se ver nu e querer, não é tapar a sua nudez, segunda, melhor, é o que? É fugir da presença de Deus. Mas como alguém que foi feito para viver a presença de Deus, pode querer fugir da presença de Deus? Deus sabia disso. E Deus falou assim, como a gente viu nos últimos dias, como essa bagunça ela é arrumada, como eles vão voltar para a presença. E aí em tantos séculos depois é Jesus Cristo que vai nos trazer de volta para a presença de Deus. Mas é Deus que conserva o propósito, porque Deus nos criou para viver para a glória dEle. O homem na queda não podia mais viver para a glória de Deus,
Mas Deus dá um jeito, cria uma solução para que o propósito seja conservado. E a partir de Cristo, já existe em Gênesis 3, nós lemos, né, aquilo que vimos domingos atrás. A projeção de Jesus Cristo, que vai ser a solução em definitivo para a história. Deus já provê o caminho em que a história vai ser corrigida. Deus, Ele conserva o seu propósito de dizer assim, mudou agora um pouco o percurso. Mas esse ser, ele ainda poderá viver para a minha glória se ele voltar para mim na pessoa da solução que eu vou criar para que eles voltem, no caso Cristo Jesus. Mas é o Deus da conservação, o Deus que quer nos conservar, Deus que quer nos ligar tudo isso. Deus que em amor age em favor, em busca também de cuidar de nós e não nos abandona. E sabe, isso é importante para todos nós, porque hoje em dia, diante de tantas lutas do nosso tempo, da nossa época, existe muita crise de identidade, existe muita crise de paternidade, existe muita luta com pessoas que se sentem abandonados por Deus. Veja, eu não estou dizendo que Deus abandonou, eu digo que a pessoa tem dificuldade de perceber que Deus não a abandonou. O problema é que o problema é que estar na presença de Deus implica em responsabilização. E o homem do nosso tempo, ele quer cada vez menos responsabilidade com as coisas. Então, às vezes é mais confortável ele se estabelecer na ideia de que Deus o abandonou, para que ele ande tentando esquecer da consciência que ele precisa de tudo isso, inclusive do Senhor, do que entender que não, Deus não o abandonou a ele, só que é Deus que vem responsabilizá-lo, mas enquanto o responsabiliza também cuida dele, porque Deus não abandona. A gente precisa entender que em Deus todas essas coisas acontecem, e no contexto de vivemos a conservação, o cuidado dele para as nossas vidas em meio ao contexto familiar, isso vai juntar essas peças também. Isso vai ter a ver com os propósitos de Deus no viver da família e com a família também. Porque para viver bem em família, a primeira questão que nós precisamos ter muito bem resolvida nas nossas vidas é entre nós mesmos e Deus. E nós não podemos dizer que estamos no reino, que temos um pai, que estamos num lar, numa casa, e agirmos como órfãos, e pretendemos ser órfãos, e dizer que Deus nos abandonou, ou às vezes não dizer isso, mas se sentir e se comportar como se você fosse abandonado. Só que ao mesmo tempo é saber que assim, sim, eu estou agora possibilitado em Cristo Jesus estar de volta à presença do Pai, mas isso implica em responsabilização, isso implica em eu ter de fato uma postura condizente a essa presença, e viver de acordo com ela, e corresponder a ela. Mas sabe, saber que você tem um Pai, e a partir do exemplo dele, ele não te abandona, ele insiste, ele conserva propósito, mas ele te chama para uma presença, para um propósito, do qual você vai ser responsabilizado, mas vai ser responsabilizado para o bem. Às vezes a gente tem uma mente tão complicada do nosso tempo, uma natureza tão dificultosa, que até entender aquilo que a palavra de Deus revela a respeito de Deus é difícil para a gente. Às vezes a gente lê Gênesis 3 meio que assim, como se fosse o capítulo da grande vingança de Deus, né? Como se Deus fosse mau, como se Deus fosse egocêntrico, como se Ele fizesse assim, vocês pisaram na bola comigo, então agora eu vou humilhar vocês, agora eu vou pisar em vocês, agora vocês vão ver o que vocês merecem. Às vezes a nossa natureza tenta levar a gente para esse tipo de olhar. Mas o que Deus está querendo dizer é mais ou menos o seguinte, assim, meu amigo, você está querendo fugir da minha presença? Meu amigo, você está querendo ser o manda-chuva? Meu amigo, você está querendo, sabe, viver nessa vida de desobediência? Essa vida não tem jeito para você, porque você não dá conta nem de cuidar da sua própria nudez. Mas eu estou aqui por você, eu não te abandono. Eu estou aqui para cuidar de você em meio a tudo isso. A responsabilização, as consequências que Deus traça aqui é no sentido de dizer assim, essa vida de querer viver sem a mim não dá certo. Essa vida de me desobedecer para obedecer a você próprio, de me deixar de ter por Deus para você ser o seu próprio Deus, não é bom caminho.
Eu não te abandono, eu trago solução, mas venha andar perto de mim, venha andar responsabilizado, venha ouvir aqui aquilo que eu dito para você, mas ao mesmo tempo que eu dito, aqui ao mesmo tempo que eu esclareço num tom claro a verdade daquilo que você viveu, eu estou com você e por você para tudo aquilo que você está vivendo, porque eu não te abandono, porque eu não te deixo. Enquanto Deus faz isso com os dois juntos. Deus os mantém juntos. Isso tem lições para nós também nesse nosso tempo. Porque a partir da queda, a nossa natureza egocêntrica, egoísta, sempre quer nos apontar para essa consciência de que o problema é o outro que não te entendeu, o outro que está errado. Você tem mais razão que ele, você é melhor que ele, você sabe melhor das coisas. E esse sentimento, ele tenta aflorar em nós o tempo todo, próprio dessa natureza. Mas Deus, Ele que conserva a partir de si mesmo, Ele também vai ensinar o homem a não desistir, a não abandonar, tal como Ele não abandona, o homem também não pode, não deve abandonar. E o caminho do Senhor é: estejam juntos, fiquem juntos, lutem juntos, briguem juntos, sabe, construam juntos, reconciliem-se e caminhem juntos no propósito que eu tenho para vocês. Sabe, se num dado momento a mulher deu ouvidos a quem ela não deveria, se o homem deu ouvidos à informação que ele não deveria e ambos falharam, Deus ainda sustenta o seu grande propósito, Deus ainda conserva o seu grande propósito, para que os dois estejam juntos, olhem para o mesmo alvo e decidam defender o que eles devem conservar a partir de uma história vivida com Deus. E a partir de Adão e Eva que toda a história de Gênesis vai prosseguir, e apesar de não ser mais no Éden, mas é segundo aquilo que eles experimentaram, receberam de Deus, e a partir dos filhos, né? Abel é um filho que vai poder viver legado dos seus pais, mas depois a gente vai ver também Sete, não é? Alguém que vai prosseguir essa história, essa linhagem, mas é a história de um casal que permaneceu quando não se abandonaram, inspirados num Deus que não abandona. Isso é uma realidade que para a família nós devemos viver, projetar e pensar também. Porque quando a gente lida com um tempo que quer massacrar a família, dizer que família é um lugar ruim, onde as pessoas pisam em você, onde você atura, eles querem desgastar uma criação de Deus, algo que veio para o bem. Talvez há quem diga assim: pastor, mas há duros desafios na família. Existem duros desafios na família. Pastor, mas as pessoas são muito diferentes, inclusive quando elas estão convivendo tão proximamente. E eu digo, sim, existem esses desafios. Mas a partir de Jesus Cristo, nós somos reconectados à presença de Deus. A presença sem intermediários, a presença do participar direto com Deus. E essa presença é tudo que nós precisamos para, em Cristo, então, né? Nos reconciliamos com Deus, mas o Evangelho também fala o tempo todo, não tem a ver só com Deus. O reflexo imediato disso é aquilo que se manifesta para o próximo também. Muitas vezes nós temos desafios nas nossas famílias, porque ainda estamos diante de grandes desafios próprios nossos, naturais, da nossa própria dificuldade em obedecer a Deus, essa é a verdade. Porque se a gente for fiel em cada mandamento, em cada princípio, em cada instrução, em cada chamado que a gente deve conservar, a gente vai viver uma expressão de ser bênção na família, uma expressão de experimentar bênção com a família. Não que vá ser fácil, porque depois que o pecado entrou, depois que a contaminação veio, o se manter conservado é um desafio astronômico, é fato, haverá desafios. Mas em Deus nós temos Ele que em tudo nos fortalece, a tudo nos fortalece. E isso nos convoca ao desafio da família, ao propósito da família também. Nós somos duramente atacados nesses dias em dizer, tal como a fala sutil da serpente, outras falas sutis estão nessa nossa época, tempo e geração, em dizer assim que família dá trabalho, família você atura, família você tem que ser utilitarista, você se aproveita do que eles têm de bom para você, porque afinal de contas, gente é difícil. Mas não, se a gente olhar para Jesus Cristo, se a gente viver como Ele, se a gente ter Ele como parâmetro, se a gente for o bom filho que Ele foi, o bom irmão que Ele foi, se a gente viver os princípios, os propósitos de Deus, nós vamos viver
conservando aquilo que Deus nos deu para conservar. E a família, mesmo em meio a desafios, poderá ser uma experiência bonita. O grande desafio é a gente insistir em obedecer. O grande propósito é a gente corrigir a rota diante do caminho gracioso de Deus quando a gente tiver falhado, mas insistir em não abandonar, não se sentir abandonado por Deus e não abandonar aquele que Ele nos deu por perto. Porque o tempo todo a gente vai ser compelido a esse sentimento de desistir, de não ter mais jeito. Se a gente às vezes vive isso com relação e na direção de Deus, quanto mais com relação aos que estão próximos a gente, na nossa horizontal. Mas o caminho de Deus é o caminho de ser amado por Ele e amá-lo, e enquanto vivemos isso, também amar aquele que Ele nos deu para viver, e a família é um grande campo para isso. Família é um campo de desafio, mas é um campo também de manifestação do poder de Deus, porque a palavra de Deus vai nos sinalizar isso, que na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, no nosso sentimento de não posso, o poder de Deus vem poderosamente. E quando a gente firmar acordo com a obediência a Deus, com conservar-se ao propósito dEle, sentimos que temos um Pai que nos ama, que não nos desiste de nós, que não nos abandona, e vivemos a responsabilidade de estar na presença dEle, conforme o chamado, a conservação que Ele põe para nós, isso nos moverá a viver engajados, envolvidos e comprometidos uns com os outros nas nossas famílias, e ser bênção lá, e viver bênção lá, apesar de todos os desafios. A série, tantos filmes, a conversa do trem, do trabalho, do escritório, o papo do ponto de ônibus, o meme das redes sociais, a feed do seu celular, os vídeos do YouTube, vão querer muitas vezes dizer outras coisas. Dizer que não tem jeito, dizer que Deus não está nem aí, dizer que de alguma forma o outro não tem jeito, dizer que de alguma forma o melhor caminho é o desistir. Mas em Deus nós encontramos parâmetros para entender uma história que Ele nos chama a viver, uma história da qual Ele nos chama a conservar aquilo que Ele nos dá. Abaixe a sua cabeça nesse instante e pense sobre tudo isso que nós olhamos nessa noite. Pense sobre a sua vida, porque tudo começa em você. Tudo começa na sua própria e pessoal e particular responsabilização de estar na presença de Deus. Uma presença que te traz à luz coisas que você deve conservar, erros que você deve deixar, sabe? Obediências que você deve assumir, abandonando as desobediências. A presença de Deus te responsabiliza sobre isso. A presença de Deus te responsabiliza que sem Ele você não tem como viver bem e feliz. Mas é Ele, como nós cantamos aqui, que nos faz feliz. Nós precisamos dEle, precisamos das soluções dEle. Mas o primeiro passo disso tudo é lembrar, Ele não nos abandona. E nós precisamos viver como filhos que têm pais e bons pais. No caso, voltando aqui à ideia, a ilustração para Deus, nós temos um pai, um bom pai, um perfeito pai, que não nos abandona, que não nos deixa. Mas a gente precisa orar, a gente precisa falar com Ele, a gente precisa voltar-se a Ele, a gente precisa pedir a sua ajuda, a gente precisa se ver responsabilizado pelo aquilo que a presença dEle nos conscientiza. Não adianta querer ter um pai e querer fugir da presença dEle, porque Ele vai te apontar o que precisa ser diferente nessa relação familiar também, nessa filiação que você mantém com Ele. Primeira consciência é sobre termos um pai e saber que Ele não nos abandona. Ele nos chama a conservar propósito por meio da obediência, mas Ele também retifica caminhos porque Ele é graça. Mas todas as vezes, do início e da continuidade da retificação de caminho, estar na presença dEle é retificação, é consciência para agir corretamente. Nós devemos viver isso, devemos nos lembrar disso. Nós também devemos trazer isso para os nossos relacionamentos humanos, saber que vamos ser visitados por tentações, por oportunidades que vão querer infiltrar na nossa vida e nas nossas famílias, agentes contaminantes, agentes que vão querer comprometer a conservação que temos que ter diante de Deus, daquilo que é propósito dEle, daquilo que tem a ver com a presença dEle. Mas nós temos que saber frear, nós temos que nos posicionar, nós temos que parar esse processo de dar voz, de dar peso, de dar valor àquilo que não deve ter peso na nossa vida.
E nós devemos também seguir rumo ao propósito, jamais abandonando, mas inspirados por Deus, fazendo a decisão de cuidar, de amar, de zelar daqueles que Ele tem colocado perto de nós. E isso passa de um compromisso pessoal, de um voltar-se a Deus de cada um de nós. Cada um de nós aqui tem a olhar para a sua própria história, família, individualidade, e pensar nessa filiação com Deus, o que experimenta à luz disso, mas pensar também aquilo que deve ser redirecionado, reacertado, reajustado. Vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos por poder olhar para a Tua Palavra e trazer reflexão nela, por meio dela, à luz de um mês, à luz de um assunto, à luz de algo que tem a ver com o Senhor, de algo que o Senhor nos deu e sobre como nós vamos viver nesse algo que o Senhor nos deu, que é a família. Obrigado por esse texto da Tua Palavra, obrigado pelo que refletimos. E Senhor, ajude-nos a entender, Pai, que nós vamos viver boa vida quando ouvirmos a todo tempo a Tua voz tão somente. A voz que não devemos desvalorizar diante de nenhuma outra voz, a voz que não deve, Pai, ficar em segundo plano diante de nenhuma outra voz, porque é na obediência, é no conservar daquilo que o Senhor nos deu para guardar, para manter o nosso caminho sólido e perfeito diante do Senhor, que a bênção está para as nossas vidas. Então que essa consciência marque a nossa caminhada. Mas ainda, Pai, quando a gente se vê, e quantas vezes, ó Pai, nessa nossa caminhada temos nossos desafios e falhamos, e obrigado porque Tua graça nunca nos abandona, nunca se ausenta de nós. Obrigado pelo Teu amor sem igual, pela Tua misericórdia, obrigado pela Tua graça. Mais uma vez, ó Pai, repossibilitados por meio da graça, que a gente, ó Pai, diante da Tua presença, a gente realinha o nosso caminhar diante do Senhor. Sabe, Pai, para vivermos retificados diante de Ti, mesmo depois dos erros que tivemos, das falhas que tivemos, que a gente reajuste a nossa rota, o nosso caminho, para viver, Pai, a partir dos recomeços, o conservar daquilo que o Senhor mantém por puro amor e graça sobre as nossas vidas. Que a gente leve a sério esses momentos em que o Senhor nos está nos dando como chances, como oportunidades. Que não haja negligência em nós, nos nossos caminhos, nas nossas vidas diante disso, Pai. E que uma vez inspirados por viver essa grandeza desse amor que não nos abandona, a gente também, Senhor Deus, replique isso, não abandonando, não desistindo, insistindo, cuidando, amando, dando suporte, auxiliando, reconciliando, insistindo em estar juntos, buscando juntos o propósito, o conservar o que temos a conservar, olhando para a família e amando-a e falando, vamos mudar o que precisa ser diferente, vamos fazer abençoadamente o que temos a fazer, conservando o que temos a conservar, abrindo mão daquilo que contamina e tira a gente do propósito de conservar o que temos. Pai, o Senhor observa as nossas mentes e os nossos corações, o Senhor conhece as nossas famílias, o Senhor nos conhece diante da realidade nossa, diante de cada uma das nossas famílias. Que a gente não olhe para tudo isso só como um momento, mas que a gente trabalhe pelas nossas famílias, conservando por aquilo que o Senhor nos deu. Ajude-nos a fazer isso, nos dê a estratégia para isso, que para viver isso, Pai, nós sejamos, ó Pai, conscientes, que a gente busque a Tua ajuda de cada dia, que a gente busque a Tua condução sobre as nossas vidas, que sejamos sensíveis à condução do Espírito para cada atitude familiar, que quando a gente falhe, ó Pai, que a gente tenha a sensibilidade e a humildade de ouvir a voz do Teu Espírito a confessar, a se corrigir naquilo que falhamos, para que retomemos para a conservação daquilo que o Senhor nos permite retomar, e assim a gente viva o Teu propósito, porque é isso que fará a nós e as nossas famílias felizes. Família é algo bom que o Senhor criou, família nos abençoa, família nos alegra, família é bênção que o Senhor nos deu, e nenhuma mentira desse mundo, desse tempo, vai tirar-nos dessa consciência, Pai. Nós aqui afirmamos isso com convicção, com busca, com intenção, mas queremos, Senhor Deus, nos lembrar desse compromisso quando os dias caóticos vierem também, quando os tempos difíceis vierem sobre as nossas famílias, ó Pai, quando a vontade de desistir bater, nós devemos nos lembrar que no Senhor estão os motivos que nos fazem conservar aquilo que o Senhor nos deu, para que a gente resista aos tempos caóticos, porque a desobediência,
o caminhar por conta própria, o fugir da presença, nos fará, Senhor Deus, nos deteriorar, nos tirará da ocasião de viver a Tua manifestação, o Teu cuidado e o Teu propósito. Mas quando a gente se voltar ao Senhor, se conservar no Senhor, no seu propósito, a gente vai viver, Pai, em caráter abençoador, o Teu querer, a Tua manifestação na nossa vida, e a partir das nossas vidas, ó Pai, sendo bons filhos, que têm um bom Pai e são conscientes disso, nós poderemos agregar, causar valor e construir grandes significados nas nossas famílias também. Abençoe as nossas famílias, abençoe tudo isso que pensamos nessa noite, ajude cada um, Pai, na direção do Teu Espírito, a aplicar em termos personalizados aquilo que o Senhor trouxe e continuará gerando nas nossas mentes a partir dessa reflexão dessa noite. Abençoe e nos ajude, Pai, a conservar família, a conservarmos as nossas famílias. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.